Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Está no ar o nosso hashtag Partiu Pensar. Hoje é terça-feira, dia de pensarmos juntos, dia de pensarmos melhor, dia de nos darmos as mãos, dia de irmos passo a passo, juntos. Eu queria hoje comentar com você sobre uma comparação que me ocorreu fazer, que eu acho que vai nos ajudar muito a entender um problema que vivemos, né? Eu vou começar com uma história que você já conhece, porque eu já falei dela, é a história do nosso amigo Ícaro. E o Ícaro, você sabe, ele saiu do labirinto com o pai dele graças a um artefato técnico, 2 asas de cera, 2 para cada um, portanto 4 asas de cera, e os 2 levantaram um voo porque não tinha como sair do labirinto andando, porque o labirinto se caracteriza por ser um lugar impossível de sair. Bom, e aí então a ideia era que Ícaro usasse as asas de uma maneira tal que não ficasse nem muito para cima, né, nem muito para baixo. Para baixo, a umidade do mar poderia atacar a cera, para cima, o sol poderia derreter a cera. Então, ele tinha que ir numa altura conveniente para poder sair dali de Creta, que é uma ilha, e voltar para a Grécia, que era o seu lugar. Bom, então todo mundo conhece a história. Ícaro se encantou com o que estava vendo, resolveu dar uma de engraçadinho, resolveu fazer umas piruetas, subir mais do que devia, o sol derreteu a cera da asa, e aí, pimba, Ícaro foi beijado pela terra, não é? Atraído pela terra, acabou abraçando a terra de um jeito meio truculento e, como costuma acontecer, a terra levou vantagem, né? Ela não sentiu nada, enquanto Ícaro meio que se espatifou, né? Aí, então, o que a gente deduz dessa história, né? Por que Ícaro se ferrou, né? Ícaro se ferrou porque a técnica era pobre. Talvez pudessem ter feito algo melhor, mas os limites dados pela matéria-prima dentro do labirinto fizeram com que aquela técnica fosse uma técnica pobre. Ícaro tinha, digamos, corpo, né, para ficar no ar muito mais tempo, para subir, para descer, para ir, para voltar, né? Ícaro tinha corpo para bater as asas por muito tempo. Então, o problema de Ícaro não foi uma fragilidade do seu corpo, foi uma deficiência do artefato que estava usando, da técnica que estava usando, ok? Não é que Ícaro, batendo as asas, perdeu força, se cansou. A história não é essa, né? Poderia ser essa, mas a história não é essa. A história é que a asa, né, se derreteu. Então, a técnica era insuficiente para dar conta das possibilidades que o corpo de Ícaro lhe trazia. Muito bem. Vamos dar um salto para o século XX ou para o século XXI e vamos perceber que hoje o homem manda foguetes para muitos lugares. Mas, quando lá na década de 60 o homem foi à Lua, ele precisou se preparar muito fisicamente para poder encarar o foguete que ia à Lua. Então, há uma inversão, né? O corpo não dá conta. A técnica, sim, né? A técnica vai. Mas o corpo não está naturalmente adaptado a se alinhar com a técnica. É preciso que o corpo seja trabalhado, melhorado.
aumentado, potencializado para se alinhar com a técnica já disponível. Muito bem, o tempo passou, hoje o homem manda coisas para Marte, né? São artefatos, como as asas de Ícaro, são artefatos. Só que o homem não vai junto. Nós temos um problema para ir para Marte, né? Que a nossa vida dura pouco, a viagem é muito longa, precisaria aumentar a expectativa de vida do humano para ele conseguir acompanhar a técnica, aproveitar da técnica, né? Viver no máximo do que a técnica pode permitir alcançar. Então o homem está aquém da técnica, desalinhado, o homem e a mulher, né? Desalinhados com as potencialidades da técnica. Então, nesse caso, você tem uma técnica que não é acompanhável pelo humano. Por quê? Porque o humano é frágil diante do que a técnica poderia permitir. Então, nós temos uma situação rigorosamente invertida em relação a Ícaro. Ícaro tinha corpo para voar mais longe, mas não tinha asa, né? Nós temos asa para voar muito longe, mas não temos corpo. Não temos corpo. Então, nesse sentido, né, alguns caras inteligentes e bons pensadores, né, falam que há por parte do humano uma espécie de vergonha nova, né, que é a vergonha da excelência técnica em relação às próprias limitações, em relação às próprias fragilidades, né? E claro, você poderia perguntar, mas escuta, não foi o próprio homem que fez a técnica, né? Ele não poderia estar orgulhoso de ter feito uma coisa tão perfeita? Vamos combinar aqui entre nós, né? Dizer que o homem, ou o homem e a mulher, o humano, fizeram a técnica é um exagero. A verdade é que tem 2 ou 3 de nós que faz tudo e a gente mal entende como funciona. Então, precisaria ser um orgulho pelo feito do outro. Então, no final das contas, muita gente fala em vergonha ante a excelência da técnica. Mas aqui há um elemento interessante a observar, né? Quer dizer, o homem percebe a necessidade, o homem e a mulher, né? O humano percebem a necessidade de terem as suas potencialidades físicas aumentadas, né? Hoje em dia é uma expressão, o humano aumentado é uma expressão muito frequente, assim como outras, como transhumanismo, não é? Onde o humano sente a necessidade de ser mais, de ter mais possibilidades, de ter mais potência para poder se alinhar à excelência das máquinas que ele mesmo faz, não é? Então, enquanto as máquinas progridem e se tornam cada vez mais aperfeiçoadas, o corpo humano evolui em outro ritmo, digamos assim, né? Basicamente, o corpo humano daquele que fabricou o foguete, não é? Ele não é muito diferente do corpo humano do homem das cavernas. Claro que há a possibilidade de segurar um pouco mais a vida, não é? Claro que já são feitas coisas que permitam ao humano essas extensões, esses aumentos, mas eles são completamente insuficientes ante as possibilidades que as novas técnicas trazem para o humano. Ok? Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas
e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Então, quanto mais se alarga o fosso entre as possibilidades do corpo humano e as possibilidades técnicas das máquinas, mais sofreríamos, segundo muitos, de um sentimento de inferioridade em relação a esses instrumentos. E eu penso que existe aqui alguma coisa sobre a qual poderíamos pensar com mais calma, juntos, no sentido de entendermos melhor o que está acontecendo. Porque se você parar para observar, a partir do momento que as potencialidades da máquina superam as potencialidades humanas, nós podemos trazer aqui para reflexão um outro elemento super da moda, que é a tal da inteligência artificial. E aí, de novo, temos o mesmo problema, Se em algum momento fabricávamos coisas em relação às quais guardávamos uma superioridade, hoje fabricamos coisas em relação às quais guardamos uma inferioridade, permanecemos inferiores. E mesmo que organicamente nos fortaleçamos, e isso pode vir a acontecer, ainda assim, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista não instrumental maquinário, nós continuaremos tendo a nossa humanidade como um limite ao pleno desfrute das nossas técnicas. Resta saber até que ponto conservamos as rédeas das máquinas que fabricamos, se essas máquinas nos são superiores em gênero, número e grau, como se dizia antigamente. Resta saber até que ponto podemos tirar a máquina da tomada segundo nossa vontade, lucidez e entendimento, ou se já, por alguma razão, perdemos completamente ou parcialmente o controle sobre essas máquinas que, portanto, em meio a muitas possibilidades, poderão se voltar contra seus criadores, portanto, contra nós. Assunto que, obviamente, está na pauta e na ordem do dia. Mas o meu assunto aqui não é hoje a inteligência artificial. O meu assunto aqui hoje é a comparação das asas de Ícaro com as asas para Marte, A comparação do voo de Creta para a Grécia e a comparação do voo da Terra para Marte. Ícaro não chegou lá. O nosso homem de hoje e mulher não chegam lá. A razão de não chegarem lá é invertida, é outra. Enquanto Ícaro tinha corpo para chegar, não chegou por causa da técnica, hoje temos técnica para chegar e não chegamos por causa do corpo. Eita, nós, que maravilha! Espero que você tenha gostado. Se você gostou, ouve de novo. Há elementos interessantes, há coisas bacanas para degustar, para discutir, para pensar melhor. E aí, se você gostou mesmo, encaminha o link para alguém, convida alguém para entrar na nossa comunidade, sugere que alguém acompanhe o nosso Partiu Pensar, sempre com um hashtag na frente para atrair os nossos jovens a pensar conosco, de mãos dadas, juntos, para aprendermos juntos a usar os miolos de maneira minimamente mais competente. Beijo grande, valeu!
Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.